Tem um lugar que a maioria das pessoas está fugindo enquanto deveria estar entrando. Um lugar que assusta, mas cura. Um lugar onde Deus quer te encontrar. E esse lugar é o silêncio. Hoje, no nosso devocional de número 125, seguimos com o tema Quando o silêncio vira um lugar de encontro. E o trecho bíblico que nos guia é de Salmos, capítulo 46, versículo 10. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Muito prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. O Salmo 46, ele nasce em um tempo em que o povo de Deus conhecia a ameaça de verdade. Não era uma fase de paz tranquila, era um cenário de pressão, instabilidade e medo. Guerra não era uma imagem distante, era realidade. E é justamente nesse contexto que o Salmo proclama que Deus tem poder para encerrar conflitos, desmontar armas e mostrar que acima de todo o caos humano existe um reino que não perde o controle. Porque o texto não fala de um Deus distante, observando tudo de longe, ele fala de um Deus que entra no meio da crise e mostra que a última palavra não pertence à violência, ao barulho nem ao desespero. Esse salmo ele foi escrito para lembrar que quando tudo parece em guerra, Deus continua sendo o Senhor da paz. E uma das coisas que mais toca nesse texto é que ele não fala só de guerra externa, ele também toca nas guerras internas. Porque nem sempre o problema é o que está acontecendo ao nosso redor. Às vezes, o coração é que está em guerra. A mente não desacelera, as emoções estão pesadas, a alma está reativa, a oração virou só pressa e o silêncio assusta. E esse trecho bíblico, ele nos mostra que Deus não apenas destrói armas lá fora, ele também pode desfazer as armas que vão se formando dentro da gente. A ansiedade, o controle, a defesa, a rigidez, a necessidade de vencer tudo sozinho, tudo sozinha. Tem gente que acha que silêncio é vazio. Mas na vida com Deus, silêncio não é ausência. Silêncio é espaço, é um lugar de escuta, é um momento em que a alma para de correr e finalmente percebe que Deus continua ali. Há momentos em que Deus não quer que você fale mais. Ele quer que você pare, sinta e descanse na presença dele. E isso é cura. Esse texto ele continua tão relevante hoje em dia porque a nossa geração vive cercada de ruído. Isso aparece na família quando a casa está cheia de palavras, mas quase sem presença verdadeira. Isso aparece no casamento, quando a conversa vira disputa e o silêncio vira defesa. No trabalho, quando a mente fica ligada o tempo todo, como se descansar fosse proibido. Isso também aparece nas redes sociais, quando tudo parece urgente, comparável e barulhento. E também na nossa vida emocional, quando a pessoa já não consegue ficar em paz, nem por uns minutos. E é exatamente aí que o Salmo 46 conversa com a gente de forma tão atual. Olha os exemplos. Você chega em casa depois de um dia pesado e em vez de mergulhar direto no celular, senta 2 minutos em silêncio para respirar e lembrar que Deus continua sendo Deus. Você percebe que vai dar uma resposta atravessada e decide pausar antes de falar, porque nem toda guerra merece continuar. Você está sobrecarregado, você está sobrecarregada e antes de tentar resolver tudo na força, faz uma oração curta, sincera e sem enfeite. Você percebe que na mesa da família está cheia de comida, mas está vazia de atenção. Então escolhe desligar o excesso e estar realmente presente. Você entende que adorar não é só cantar alto, é também aquietar o coração diante de Deus. A paz de Deus nem sempre começa quando o problema acaba. Muitas vezes ela começa quando o coração para de lutar sozinho. Tem gente que está vivendo cercado de barulho, que a mente nunca desacelera, que a oração virou só prece, que o silêncio assusta, que está em guerra por dentro e nem percebe. Essa pessoa, ela merece ouvir que Deus não apenas destrói armas lá fora, mas também desfaz as que estão dentro dela, que o silêncio não é vazio, é lugar de encontro. Que a paz não começa quando o problema acaba, mas quando o coração para de lutar sozinho. Então faz um gesto de amor, pausa um pouco e encaminha esse devocional para ela agora, porque talvez tudo que ela precisa é de ouvir que ela não precisa estar sempre acelerada, que Deus quer encontrá-la no silêncio. E a lei que mais conversa com esse texto é a lei do ritmo, porque essa lei ela diz que a vida tem movimento.
som e silêncio, atividade, pausa, conflito e descanso, peso e alívio. Quem vive sem ritmo se desgasta. Quem aprende a respeitar os momentos de recolhimento encontra mais equilíbrio. Salmos 46, ele mostra exatamente isso. Deus põe fim às guerras, mas também chama o coração para um estado de rendição secreta. Existe uma sabedoria no silêncio. Há um ritmo santo no recolhimento, há uma cura que só acontece quando a alma para de reagir o tempo todo. Silêncio não é abandono, é o ritmo onde a alma volta a respirar com Deus. Vamos começar então nossa sessão de coach. Você já sabe, nesse momento você precisa pensar com sinceridade. Em qual área da sua vida o barulho tem sido maior do que a presença? É na família? Talvez a rotina esteja cheia, mas o coração ainda distante. É no casamento? Talvez vocês estejam conversando muito, mas se ouvindo pouco. Talvez seja na sua vida interior. Sua mente nunca desligue e isso esteja roubando a sua paz. O que hoje mais te impede de entrar em silêncio com Deus? É o celular e notificações, ansiedade e pressa, medo de encarar o que sente, costume de viver sempre ocupada, dificuldade de ficar sozinha com os próprios pensamentos? E se você levasse esse salmo a sério essa semana, o que realmente mudaria na prática? Você separaria alguns minutos reais de silêncio com Deus? Reduziria o excesso de ruído e criaria momentos de presença? Ou quem sabe transformaria a oração em encontro, não só em pedido? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar é essa. Nesse dia, eu vivi no barulho da guerra interior ou no descanso da presença de Deus. E hoje os seus 7 minutos são para parar a guerra por dentro e abrir espaço para a presença de Deus. E o nosso exercício recebeu o nome de entrar no silêncio que cura. Então vá para um lugar silencioso, leve seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você sentir que o coração se acalmou, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao ruído que mais tem te cercado, então escreva e complete. Hoje, o barulho que mais tem ocupado a minha alma é sinceridade, honestidade. Pode ser algo na sua família, no seu trabalho, na criação dos filhos, nos seus relacionamentos. O importante é que seja verdadeiro. Segundo, reconheça o que o silêncio com Deus pode fazer, então escreva e complete. Se eu permanecer em silêncio diante de Deus, Ele pode. Eu vou dar alguns exemplos, mas você não precisa utilizá-los. Coloque o que for verdade na sua vida. Se eu permanecer em silêncio diante de Deus, Ele pode acalmar meu coração. Ele pode reorganizar minha mente. Ele pode me mostrar o que eu não estava enxergando. Ele pode me lembrar que eu não preciso vencer tudo sozinha. E terceiro e último, escolha um gesto simples de contemplação para hoje. Porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então essa última parte do exercício, você vai continuar escrevendo e completando, mas vai se pôr em ação, vai ter um movimento. E a frase é essa: antes de terminar o dia, eu vou. Eu vou te dar 3 exemplos para te ajudar a pensar um pouquinho. Antes de terminar o dia, eu vou ficar alguns minutos sem tela, só em presença de Deus. Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma oração curta, sincera e sem pressa. Antes de terminar o dia, eu vou reduzir o ruído para ouvir melhor o que Deus tem para dizer para mim. E a ideia desse exercício é parar de fugir do silêncio e descobrir que ele pode ser o lugar mais vivo de encontro com Deus. Então eu quero saber mais de você. Me conta aqui nos comentários qual área da sua vida o barulho tem sido maior do que a presença. Aquela onde você está vivendo acelerada. E o mais importante, me conta também se em algum momento você já tinha parado para perceber que quanto mais você corre, mais a paz se afasta. Desabafa aqui nos comentários se você não está só nessa jornada. E depois volta e faz o exercício, porque esse devocional, ele só termina quando você decide que merece descansar. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o Amém Desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem, você foi sal e luz, aprendeu a viver com propósito no dia a dia. E hoje, você aprende que o silêncio é um lugar sagrado de encontro. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você voltar a ouvir naqueles dias em que estiver vivendo acelerada e precisar descansar no silêncio.
Então respire fundo e, se puder, feche os seus olhos. Senhor, hoje eu entrego a Ti as minhas guerras. Tu sabes o barulho que existe por dentro e por fora. Tu vês o cansaço, a pressa, as tensões, os pensamentos que não param e as batalhas que eu muitas vezes tento resolver sozinha. Hoje eu não quero viver só reagindo, eu quero descansar na Tua presença. Tira de mim o excesso, desarma o que me mantém em guerra e me ensina a entrar no silêncio com reverência, confiança e amor. Que eu encontre em Ti o lugar seguro da minha alma. Que minha alma aprenda a respirar mais leve e que a minha vida seja marcada não só por palavras sobre Deus, mas por momentos reais de encontro com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.